Olá, damos as boas-vindas a todos e todas e desde já agradecemos o seu interesse em acompanhar a discussão dessa mesa e a disponibilidade do seu tempo em estar conosco. Esperamos encontrar você em um bom momento e em situação de bem-estar. É uma alegria para nós participar desse momento significativo para a UFBA e para toda a comunidade. Com nossa apresentação, queremos ressaltar o papel social da ciência e do direito linguístico, das discussões entre linguagem e tecnologia e das questões ideológicas na formação de professores. Para iniciar, escolhemos fazer uma contextualização. Maio de 2020. Escolas implementam atividades pedagógicas através do ensino à distância. Plataformas de ensino online vendem seus produtos digitais. Universidades discutem a expansão da EAD no ensino superior. Questiona-se a formação de professores. As desigualdades sociais, de gênero e raciais são acentuadas. Problematiza-se a escola e seu papel formativo. Descortina-se as bases em que a sociedade brasileira está apoiada, notadamente sobre uma estrutura discriminatória, racista e patriarcal. Debate-se sobre a ciência. A pandemia acentua nossa vulnerabilidade e procuramos respostas ainda sobre o terreno movediço, para que o acontecerá pós-Covid. É nesse contexto volátil, complexo, ambíguo, incerto e pós-colonial que abrimos um espaço de diálogo, partindo do seguinte questionamento: como nossas pesquisas podem contribuir, desenvolvidas na área da linguística aplicada, e assinalar caminhos para a educação e a formação de professores? Nesse sentido, nossa fala será mobilizada pela professora mestre Joelma Santos, doutoranda no Programa de Língua e Cultura do Instituto de Letras, mestre em Linguagem e Sociedade pela UNEB, professora de inglês do IFBA e tem experiência na área de ensino de língua inglesa, atuando principalmente no tema raça e etnia no ensino de inglês. Depois, a segunda fala será mediada pela professora Maria Brito, graduada em Letras com Espanhol pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em metodologia do ensino de língua espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão e mestre em Língua e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Atuou como tutor online no curso de graduação em Letras Espanhol, da UNEB, e hoje é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. Eu sou Lissandra, sou docente da Universidade Estadual de Feira de Santana, integrante do grupo de pesquisa Educação para Línguas e Culturas, da mesma instituição, e estudo doutorado na Universidade Estadual, na Universidade Federal da Bahia, no PG-Link, sobre a coordenação da professora doutora Maria Luísa Ortiz. E, a partir de agora, passo a palavra para a Joel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Joelma Santos e já que Liz me apresentou tão bem, eu vou sem delongas agradecer a sua audiência, aqui com a gente. O fato, de você ter escolhido o nosso vídeo dentre tantos outros possíveis. Muito obrigada. Quero agradecer também a Alessandra, porque foi dela a ideia de compor essa mesa, e a Maria, por se unir a nós, e formar esse trio, cujo elo é a discussão sobre a formação de professores. Eu acho que não devo deixar de parabenizar e de agradecer também aos gestores, desta universidade, ao gestor da universidade, por fazer acontecer esse evento, um evento dessa grandiosidade e dimensão, em espaço virtual, gratuito e acessível para muitos, fazendo aí cumprir o que eu considero que seja o objetivo mais legítimo da universidade, que é divulgar conhecimento científico para a comunidade.
Parabéns a todos e todas envolvidos e envolvidas neste projeto, ok? Bom, a minha fala, ela tem como tema experiências racistas e libertadoras na formação de professores de inglês. E para dar sequência a ela, eu quero fazer uma menção a esse momento histórico que a gente está vivendo, né? Essa condição extraordinária e incomum pela qual a civilização está passando, que é a pandemia ocasionada pelo Covid-19. O Covid-19, a pandemia, ela me ajuda, inclusive, a contextualizar e a justificar um argumento que eu quero deixar marcado desde já, que é o seguinte: não há como pensar sociedade, não há como pensar qualquer evento social, inclusive a pandemia, sem ter a variável raça como plano de fundo. E o racismo atravessando todas essas análises. E com isso eu quero dizer que também não há como pensar educação fora deste panorama. Essa é a tese, né, que sustenta todos os argumentos, né, que sustentam a minha fala nos próximos minutos. Então vamos pensar aí nos efeitos, nos impactos da pandemia, especificamente para a comunidade negra. Tudo bem que é um evento, que é uma condição que está afetando toda a população, mas eu queria que a gente se restringisse agora a pensar em quanto esses efeitos, esses impactos são diferenciados para a comunidade negra. E eu vou citar alguns desses efeitos. O primeiro é o aumento da violência doméstica, e a gente pode imaginar aí quem são os sujeitos, as sujeitas que encabeçam essa lista, a lista de vítimas de violência doméstica, são as mulheres negras, inclusive em situações regulares de vida. Imagine, então, como isso não acontece em um momento de isolamento, né, de mais privações, de mais dificuldades financeiras, de tensão, né, mais tensão entre as questões, né, pré-existente entre os casais. Todas essas pressões, elas explodem na integridade do corpo físico, né, feminino, que se encontra aí em cárcere com os seus agressores. Um outro efeito, né, da pandemia específico para a comunidade negra são as pessoas que forçosamente continuam saindo para trabalhar. E eu não devo mencionar aqui, claro, os profissionais de saúde, porque a gente sabe que eles estão atendendo a uma demanda específica, né, da ação do vírus. Eu quero falar dos entregadores, dos garis, dos porteiros, dos vigilantes, das empregadas domésticas, desses profissionais que não podem, né, se isolar porque temem perder os seus empregos. Não é mesmo? Essas pessoas que são membros e membros da comunidade negra em sua maioria. Vale lembrar também dos trabalhadores informais, que são essas pessoas que estão impedidas de trazer o seu pão, né, de cada dia, porque tiveram que interromper as suas vendas, as suas atividades. E a população de rua, né, que por causa da condição de miserabilidade que vive, também está mais exposta ao contágio e ao vírus. Um terceiro aspecto que eu acho que a gente deve lembrar é a condição de isolamento de alguns desses membros e membros da comunidade negra, que é dificultada porque elas convivem com outras tantas pessoas de suas famílias em casebres, né, lugares muito pequenos, com menos de 3 metros quadrados, e são aquelas pessoas que convivem com as outras que estão aí saindo todos os dias para trabalhar. Então, imagine que neste contexto, o contágio está muito mais presente, é muito mais possível do que em outros lugares em que se pode realmente se isolar, né? Então, quem são essas pessoas também membros e membros da comunidade negra? Temos que pensar na condição insalubre que essas pessoas vivem, né? Muitas vezes sem água encanada para cumprir com a orientação de lavar a mão regularmente, né? Sem
acesso a material de limpeza e de higiene por questões óbvias. Então, é um problema também que está sendo escancarado, né? Uma desigualdade que está sendo escancarada pela pandemia. E um quarto aspecto é um aspecto comportamental, né? É um aspecto que aumenta o risco de contágio nessa comunidade, porque essa comunidade negligencia as orientações de proteção. Não porque eles e elas não acreditem na letalidade do vírus, mas é porque existe uma certa apatia a ele. Esse risco de morte que o vírus traz para toda a sociedade já está muito presente na vida cotidiana dessas pessoas. Então, para elas não faz muitas vezes não faz diferença você se proteger, porque essa violência contínua, né, resultado aí da necropolítica que Mbembe nos ensina, ela é uma realidade cotidiana dessas pessoas. Estar em casa não quer dizer estar protegido da morte. Inclusive, você pode ter o seu filho morto ali mesmo, dentro de casa. E você deve estar imaginando quais são, ou qual é a relação dessas questões com o ensino de língua inglesa. Colegas, são os filhos e filhas, irmãos e irmãs, ou mesmo estas pessoas que ocupam os assentos das nossas salas de aula. E são essas pessoas que estão, muitas vezes, se questionando qual a validade, qual a importância de eles aprenderem uma língua estrangeira, de eles aprenderem inglês, espanhol, francês. Qual é a relação que esse aprendizado tem com as suas vidas, não é mesmo? Então, eu acho que daí também decorre muito do desinteresse desses estudantes, dessas estudantes, no que a gente tem para apresentar em sala de aula. Quando a gente percebe esse abismo que existe entre o que a gente apresenta e essas pessoas, né, e o mundo dessas pessoas, a gente chega à constatação de que a gente precisa se mobilizar e fazer alguma coisa, que a gente precisa alterar essa ordem, não é? Precisa questionar o que a gente ensina, como a gente ensina e para quem a gente ensina. Quando a gente volta os olhos para esse para quem, a gente com certeza vai encontrar o componente racial atuando fortemente na vida dessas pessoas, ok? Então, quando você entende que precisa se mobilizar, que precisa se mover, você está caminhando aí para uma postura crítica em relação a esta situação. Essa criticidade, que é uma instância, inclusive, muito falada em presente em várias teorias pedagógicas, mas que eu quero aliar neste momento ao engajamento racial, não é? E você caminha, se entende esse conceito, se entende essa demanda e essa necessidade para uma postura decolonial, para trabalhar dentro da decolonialidade, que é essa palavra, que é esse processo que tem sido discutido muito na esfera acadêmica e que muitos autores têm tratado, têm teorizado a respeito, só para citar alguns, Quijano, né, Miolo, Boaventura, Souza Santos. Entre os autores negros, a gente tem Franz Fanon, Aimé Césaire, a gente tem aqui no Brasil Lélia Gonzalez, Guerreiro Ramos, Abdias de Nascimento. Entre as mulheres do mundo, temos Bell Hooks, Grada Quilomba, Kimberly Crenshaw, Angela Davis. Esses autores todos trazem a convocação de que nós subvertamos os valores e conhecimentos que partem da ala norte do planeta, dos grandes centros hegemônicos do planeta, Europa e América do Norte, principalmente, né? E é exatamente nestas regiões que se encontram os falantes que são adorados, endeusados, né, e cultuados no ensino de língua inglesa, que são os britânicos e estadunidenses. Mas é também, gente, destas regiões que partem as ideologias coloniais,
capitalistas, machistas e racistas, contra as quais a gente deve se aparelhar, né, e se instrumentalizar, a fim de também aparelhar e instrumentalizar os nossos estudantes para confrontar, certo? Para isso, a gente precisa, óbvio, de formação, de uma formação adequada, sistemática, que, infelizmente, a universidade ainda falha em oferecer. E é exatamente esse o mote da minha pesquisa de doutorado, do meu estudo de doutorado, que é estruturar uma metodologia, sistematizar uma metodologia que contribua para a formação de professores, para que eles possam trabalhar com as questões étnico-raciais e as culturas de matriz africana no ensino de língua inglesa, né? E é com base no que eu tenho pesquisado, no que eu tenho estudado, lido e escrito, que eu gostaria de trazer aqui algumas iniciativas, né, brevemente, para a gente começar a pensar nesse engajamento racial no ensino de inglês. Primeiro, você deve pensar na mudança de concepção de ensino de línguas. Não é? A gente tem aquela premissa que a gente tem que considerar a língua, cultura e identidade no ensino de línguas. Bom, pensando em língua, muito superficialmente, rapidamente, eu acredito que o que Bakhtin nos comunica como língua, que é aquele processo dialógico, não é, de interação verbal e social, já contempla muito do trabalho que a gente faz pensando em raça. Mas aí vamos pensar agora, mais especificamente, em cultura e identidade. Em cultura, como para pensar, para atender a essa questão da cultura e identidade, a gente pode trabalhar com os componentes sociais e culturais não eurocêntricos, não brancos, não necessariamente de outros lugares. A gente pode trabalhar com questões da realidade dos estudantes, fortalecendo assim a sua identidade como falante, não só na língua nativa, como na língua que está sendo aprendida. E dessa forma, sem dúvida, a gente acaba favorecendo o alcance dos objetivos tradicionais relacionados ao ensino de inglês, que são aqueles de inserção no mercado de trabalho, na inserção na esfera acadêmica, que está ok, claro, mas que nesta perspectiva deve estar em segundo plano, colocando em foco as subjetividades dos estudantes. E, sem dúvida, isso já garante sucesso na sua aprendizagem e, como eu disse, o cumprimento dos objetivos tradicionais. E o que é que a gente precisa para isso, né? A gente precisa estudar, infelizmente, de maneira ainda individual, porque a universidade, repito, não oferece isso no âmbito do currículo, mas a gente pode fazer isso de outras maneiras, né? Lendo, estudando, fazendo cursos de extensão, já existem muitos cursos online, pensando no debate étnico-racial, gratuitos, inclusive. Então, vale a pena esse movimento individual para a gente fazer uma transformação na nossa prática. E se isso acontece, você consegue contemplar 4 esferas muito necessárias para esse tipo de abordagem ter sucesso. Primeiro, que é uma intervenção fundamentada no debate desses assuntos na sala. Você precisa ter muita propriedade teórica para orientar os seus estudantes, as suas estudantes, com relação a essas discussões de maneira apropriada. Tá certo? Então, é preciso ler, é preciso se apropriar desta temática para não promover equívocos. Uma outra esfera em que a gente pode atuar também de maneira muito mais consciente é na não reprodução de estereótipos. A produção de estereótipos, os estereótipos, eles estão muito presentes no nosso discurso, na nossa cultura. Quando a gente estuda as relações étnico-raciais, as questões étnico-raciais, a gente aprende a perceber esses estereótipos e não reproduzi-los. Então, esta é uma outra esfera muito importante desse aprendizado. Um terceiro aspecto que a gente precisa pensar é
na identificação, problematização e desconstrução das colonialidades ainda presentes nos livros didáticos. A gente sabe que já houve um avanço muito grande nessa área, depois do PNLD, do PNCC, mas, infelizmente, algumas colonialidades ainda escapam e ainda são apresentadas nos livros didáticos, e a gente, o professor que está pensando no engajamento racial nas suas aulas, precisa estar pronto para reconhecê-las e para desconstruí-las junto com os estudantes. E, por último, esse professor também, com certeza, estará apto a construir o seu próprio material didático. Construindo o seu próprio material didático, você não só estará adequando o seu material de trabalho aos estudantes e estudantes, aos sujeitos e sujeitas a quem você está exposto ou exposta, não só isso, quanto também contribuindo para uma compilação, né, de materiais possíveis para outros professores. Você que tem aí a teoria e prática sendo construída na sua sala de aula, está sendo legitimado a construir o material didático e, assim, ajudar a fazer com que essa discussão chegue também a outros ambientes com facilidade. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu quero deixar aqui o canal aberto, deve aparecer aí em algum momento o meu e-mail, e aí a gente pode usar esse canal para ter diálogos mais profundos. Eu acredito que, com certeza, caminhando aí por esses caminhos, né, que eu sinalizei, você vai operar essas pequenas revoluções educacionais a que a gente se refere no título desta mesa e fazer cumprir o que Paulo Freire chama de transformação social e, mais ainda, transformação de vidas. Eu quero deixar esse recado e um abraço e passar passar a fala para Maria Brito. Um abraço a todos e a todas. Então, saudações a Joelma, a Alessandra e a todos e todas que estão nos assistindo. Obrigada às colegas e companheiras de caminhada pela oportunidade de estarmos juntas aqui, refletindo e pensando a formação de professores no âmbito da linguística aplicada. A minha apresentação, na verdade, é um recorte da dissertação de mestrado em Língua e Cultura, que defendi no final de 2018, sobre educação à distância. Nesta exposição, eu pretendo apresentar algumas reflexões sobre como podemos realizar uma oferta de ensino online em consonância com os objetivos do professor e do currículo escolar. Além disso, pretendo fazer algumas considerações a respeito da tendência atual da oferta ou de ofertar a educação à distância nos diferentes níveis de educação, nas redes públicas e privadas. Então, vamos lá. A comunicação mediada pelo computador surge no século XX. A partir desse momento, diversas e aprimoradas tecnologias são criadas e provocam mudanças significativas, tanto entre as relações interpessoais, como profissionais, econômicas e sociais. Segundo Kensky, o tempo e o espaço ganham novos formatos a partir do surgimento de tais tecnologias, o que influencia diretamente no cotidiano das pessoas, em sua forma de viver, aprender e estar no mundo. Percebemos, estamos presenciando, na verdade, nos 2 últimos meses, tais tecnologias se tornarem ainda mais presentes e necessárias para a realização de diversas atividades cotidianas por causa da necessidade do isolamento social. No plano da educação não é diferente. Atualmente, temos várias plataformas e interfaces digitais que possibilitam o ensino-aprendizagem online
e hoje assistimos com maior afinco a debates sobre a possibilidade ou impossibilidade de implantação da EAD nos diversos níveis de ensino. Tendo em vista tais pressupostos, iremos refletir sobre os papéis dos agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem em ambientes online. De um lado, os professores, e os chamados por Almeida Filho de terceiros agentes, e do outro, os agentes aprendizes. Em relação a esses terceiros agentes, são todo e qualquer suporte material e humano envolvido no processo de ensinar e aprender. No entanto, nesta exposição, destacarei o currículo, as ferramentas digitais e o ambiente virtual de aprendizagem. Vamos começar a falar sobre a prática do professor e o papel dos terceiros agentes. Kensky vai dizer que as tecnologias de informação e comunicação, em especial a televisão e o computador, transformaram a maneira de ensinar e aprender, tanto no que diz respeito à abordagem do professor, quanto à forma como o aluno apreende as informações. É preciso, assim, usar de maneira pedagogicamente correta a tecnologia escolhida. Portanto, não é suficiente a disponibilidade de tecnologias cada vez mais atualizadas para a educação, uma vez que a escolha de uma em detrimento de outra altera consideravelmente a maneira de organizar o ensino. Portanto, a depender do tipo de ambiente virtual de aprendizagem e a depender das ferramentas tecnológicas que utilizamos, poderemos favorecer o desenvolvimento de certas competências em detrimento de outras. O que quero dizer com isso? Há ambientes e ferramentas, por exemplo, que possibilitam que as pessoas se conectem, troquem informações, produções científicas, vivências e experiências através de fóruns, webconferências, chats e tantas outras interfaces digitais. Nesse tipo de ambiente, a chamada inteligência coletiva, apresentada por Levy como sendo aquela que se alimenta da comunicação e da interação de maneira descentralizada, essa inteligência coletiva torna-se um dos principais suportes de tal espaço. Assim, esses ambientes de aprendizagem são pensados e projetados tendo em vista o ensino-aprendizagem de maneira colaborativa, através de redes. Redes estas construídas por meio das relações entre as pessoas. O professor e o aprendiz que atuam nesse modelo de ambiente não ocupam posições opostas. Segundo Santos, eles permanecem em constante processo de reconstrução de conhecimento, utilizando-se dos diferentes aparatos que esse universo engloba. Por outro lado, também é possível encontrar ambientes virtuais que trabalham a partir do instrucionismo e da fragmentação do saber. Tais espaços estão fundamentados em ações comunicativas de massa, em que há um receptor que emite mensagem linear, com quase a inexistência de interação. Tais ambientes privilegiam a comunicação com o objetivo quase exclusivo de cobrança de atividades, que são apresentadas em formato de múltipla escolha. Geralmente, nesses ambientes, são disponibilizados textos e vídeos gravados, que o aprendiz lê e assiste para responder a um questionário que pode ser corrigido de maneira automática. As práticas pedagógicas são centradas na distribuição de conteúdo, com cobrança coercitiva de tarefas e sem a mediação pedagógica. Nesses ambientes, há, de maneira predominante, um gerenciamento burocrático e bancário do processo de ensino. Sendo assim, não podemos fazer uma avaliação apenas tecnológica dos ambientes virtuais de aprendizagem. Segundo Santos, é preciso também analisar a concepção de currículo, de comunicação e de aprendizagem, que estão presentes em cada um deles.
Há, inclusive, no Saberespaço, comunidades que utilizam o mesmo AVA com práticas pedagógicas e comunicacionais completamente distintas umas das outras, algumas mais instrucionistas e outras mais interativas e colaborativas. Neste sentido, o que vai determinar a escolha do professor de línguas por um ou outro ambiente virtual, por uma ou outra ferramenta tecnológica, é a concepção de língua que esse professor possui e a concepção de língua que está presente no currículo da escola. São essas concepções que irão direcionar a praxis pedagógica do professor e, por conseguinte, também a escolha do ambiente virtual, assim como das ferramentas digitais. Então, o que nós, professores, devemos nos perguntar antes de escolher um ambiente virtual ou interfaces para dar cabo ao ato de ensinar e aprender línguas é: qual a concepção de língua que guia as minhas ações pedagógicas? Qual a concepção de língua presente no currículo escolar? Quais são os meus objetivos de ensino? Só depois de responder a tais questionamentos, podemos escolher o ambiente virtual em que o processo acontecerá e as ferramentas digitais que favorecerão o alcance de nossos objetivos de ensino-aprendizagem. Ou seja, a abordagem pedagógica e a escolha das ferramentas devem estar em consonância com a concepção de língua que o professor pretende ensinar. Nesse sentido, damos como exemplo a concepção de língua defendida pelos parâmetros curriculares nacionais, documento que, em certa medida, deve guiar as práticas pedagógicas nas escolas. Tal documento apresenta uma concepção socio-interacional em uma perspectiva intercultural da língua. Isso significa que a língua é percebida como meio de interação sociocultural, como forma de manutenção de relações sociais, culturais e políticas. Desta forma, devemos privilegiar ambientes virtuais, ferramentas tecnológicas e interfaces que valorizem e possibilitem práticas interativas, colaborativas, em que o conteúdo do curso é construído pelos sujeitos, em que a interatividade é um fator essencial do processo. A partir disso, a partir de tais pressupostos, vamos pensar um pouco sobre o papel do aprendiz que atua nessa modalidade de educação e nesses ambientes. De acordo com as concepções apresentadas anteriormente, podemos perceber dois modelos de ensino-aprendizagem. Um focado no conteúdo, mais instrucionista, e outro focado no aprendiz, o mais interativo e cooperativo. Segundo Anderson e Dron, citados por Brandão, estamos vivendo em uma nova era pós-industrial de educação à distância. Esta nova era favorece uma série de avanços significativos na EAD, principalmente no que concerne a perspectiva social e de valorização do sujeito que aprende. Sendo assim, se nossa proposta de aprendizagem está de acordo com a proposta apresentada pelos PCMs, ela valoriza a interação e desconstrução e reconstrução do conhecimento através da inteligência coletiva. E é de se esperar que os interesses se voltem para o aprendiz, para as novas possibilidades que ampliam suas perspectivas de aprendizagem e, consequentemente, busquem respostas e soluções que o ajudem a superar as dificuldades que surgem a partir dessa configuração de educação. Em se tratando de educação em ambientes online, com todas as ferramentas e possibilidades disponíveis e sem a presença física do professor, o aprendiz também é chamado a ser cada vez mais independente e a fazer suas próprias escolhas de onde, quando e o que estudar. Tais pressupostos exigem desse agente
certas competências que o direcionarão a fazer as escolhas mais apropriadas para seu autodesenvolvimento. Ainda tendo em vista a concepção de língua defendida pelos PCMs e os processos provocados na EAD pela chamada nova era pós-industrial, essa era que coloca o aprendiz no centro do processo de ensino-aprendizagem, destaco alguns elementos constitutivos dos saberes e comportamentos de aprendizes que atuam em ambientes online. Dentre eles, a autonomia e a motivação. Não temos como nos aprofundar em tais conceitos, no entanto, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos desses elementos. Primeiro, Paiva vai dizer que autonomia não é sinônimo de autossuficiência. Ser autônomo não significa estar livre de fatores externos, mas que estamos conectados com energias internas e externas, que nos impulsionam a sermos mais ou menos dependentes. Para Paiva, os alunos raramente estão totalmente livres de interferências de fatores como a ação do professor, o contexto escolar, o contexto social, político, econômico em que se encontram. Muitas vezes, esses fatores funcionam como obstáculos para a desejada autonomia. Em relação à motivação, todos nós sabemos que é ela que nos impulsiona a realizar uma determinada tarefa, que estimula a perseverança ou a desistência na realização de algo. Assim como a autonomia, segundo Zanella, também a motivação, ou melhor dizendo, a falta dela, pode ser resultado de barreiras psicológicas ou barreiras impostas por aspectos ambientais, sociais e ou físicos. Nesse sentido, e a nível de conclusão, gostaria de chamar a atenção para as atuais discussões em relação à implantação da educação à distância no Brasil, em decorrência do isolamento social por conta da Covid-19. Vivemos em um momento na educação, não só online, como também presencial, em que se deve privilegiar o sujeito que aprende. E como vimos, para que haja autonomia e motivação por parte dos aprendizes, é necessário que eles estejam em condições ambientais, sociais, físicas e psicológicas favoráveis à aprendizagem. Nesse sentido, o atual contexto exige de nós, professores, principalmente professores da rede pública, das redes públicas, além da técnica em utilizar pedagogicamente os recursos tecnológicos mais apropriados para o nosso objetivo de ensino, também a sensibilidade de percebermos a falta de recursos de estruturas ambientais, sociais, físicas e psicológicas que nossos aprendizes estão vivenciando neste momento e que os impossibilitam de ter acesso a uma educação de qualidade no formato EAD e que impedem que eles tenham autonomia e motivação necessárias para atuarem de maneira competente nesse ambiente. Hoje, é necessário refletirmos sobre a falta de acesso às tecnologias por uma boa parte da população. A exclusão digital é uma realidade brasileira, e mesmo com o crescente desenvolvimento tecnológico e o grande processo de informatização, não há oportunidades iguais de acesso. Além disso, muitos de nossos alunos passam por problemas econômicos, sociais, psicológicos, e com a pandemia, tal situação se agrava ainda mais. Então, dando continuidade ao que estávamos conversando, no Instituto Federal de Educação de Alagoas, por exemplo, instituição que atua hoje, 1.700 alunos não possuem acesso à internet. Como implantar a educação à distância nessas condições?
Como podemos exigir que esses estudantes tenham motivação para estudar, quando em suas casas, muitas vezes, nem alimento têm? Exigir isso é acentuar, é potencializar, é reforçar a desigualdade no país. A educação deve ser um direito consagrado a todos e a todas, e não um mecanismo que funciona como potencializador, que funciona para potencializar ainda mais a desigualdade social. E assim eu concluo a minha apresentação, deixando para vocês esses questionamentos, e passo a fala para a Alessandra. Bem, após agora essas duas apresentações que já nos revelam bastante da temática, né, dessa discussão que empreendemos aqui, com a fala de Maria José e com a fala de Joelma, elas já nos apresentam esses desafios relacionados com a questão do educador linguístico e a questão da formação e outras demandas, né, que esse processo nos apresenta. Eu gostaria, então, de agradecê-las por participar dessa mesa e desde já enriquecer a proposta dela inicial com suas falas, né, esclarecedoras e pontuais também, de acordo com o seu ponto de vista, né, o ponto de vista de cada uma referente aos temas. E a minha fala também segue um pouco essa linha de apresentar para vocês um ponto de vista entre os diferentes que existem e especialmente no âmbito do desenvolvimento profissional docente, né? Esse tema é um tema que me agrada muito e minha fala vem dessa experiência que eu gesto como profissional docente e como pessoa, né, referente a essa questão de pensar a formação. Para tanto, eu fiz a opção de fazer uma interlocução com vocês em 3 macrocontextos, né, que diz respeito à extensão universitária, à escola pública e o tema do desenvolvimento profissional docente. Essa escolha de vem, né, enquanto eu falo, eu vou abrindo para vocês aqui a página, compartilhando. Essa escolha, ela se apresenta porque a minha pesquisa, ela vem sendo gestada dentro desses campos, né? Que é o campo da extensão e na escola pública e tratando de formação. E espero, então, que ao longo da minha fala, esse entrelaçamento, né? Vamos dizer assim, que eu observo nesses 3 pontos, também fique evidente para você, né? Essa é a minha intenção com essa fala. Então, o primeiro aspecto que eu quero assim, pontuar, né, tem a questão da universidade e extensão. O que eu venho observando e notando nas leituras que eu tenho feito a respeito desse tema e que outros pesquisadores e outras pesquisadoras vêm se alinhando é colocar, né, expor ou denunciar, vamos dizer assim, que a extensão ela vive momentos difíceis, né? Essa é até uma fala que a professora doutora Nilma Lino coloca em um dos seus artigos. E eu vou dizer a vocês porque eu concordo, né, com essa problematização que a autora coloca e esses outros colegas. A extensão, desde 2016, ela vai tendo um investimento menor. A gente observa que existe, né, um número menor de pessoas, de profissionais, que estão envolvidos na extensão, nas suas universidades ou na sua instituição de ensino, e o que também não a fortalece, né, tanto assim, e que acaba que, mesmo que a nossa compreensão a respeito da universidade, ela vem associada no tripé ensino, pesquisa e extensão, parece que essa ordem, né, vamos colocar assim, ela termina por realmente posicionar a extensão em um terceiro lugar. E é o que alguns autores colocam como um patinho feio, né? Uma percepção a respeito da extensão. Lógico que aqui, em razão do tempo, a gente não pode demandar muitas inquietações a respeito disso ou discutir com certa profundidade. Mas eu gostaria de deixar algumas reflexões para que vocês possam fazer em relação à sua própria
prática, né? Vamos colocar dessa maneira. Será que você participa da extensão? Ou se você já participou? Ou qual a sua percepção a respeito da extensão universitária? Ou se você consegue associar as suas outras atividades de ensino ou de pesquisa também no campo da extensão. Então, são perguntas, né, na verdade, que eu faço para vocês, mas que, ao fazê-las, eu quero que vocês reflitam como é a sua percepção a respeito disso. Porque algumas questões que podemos colocar é uma visão assistencialista da extensão, né? Em que eu posso fazer ou ir a algum lugar, né? Esse movimento de ir a um espaço, e aí, nesse espaço, fazer um diálogo com as pesquisas e com as atividades que a instituição desenvolve, ou então convidar, recepcionar que essas outras pessoas que estão, ou grupos, ou associações, movimentos sociais, que estão fora, né, desse campus, venha a esse espaço. Então, esse viés hoje, dentro dessa concepção de legitimidade da universidade no século XXI, como Boaventura destaca, não é mais cabível. Então, nós estamos discutindo uma extensão emancipatória e que pensa a questão da transformação social. E com esse aspecto, e nesse movimento de legitimar a universidade, ela deve fazer uma atividade ou melhor, ela deve ser um campo, né, de acesso, de interlocução com esse espaço para pensar diferentes questões, e entre elas, como eu coloco para vocês, o desenvolvimento profissional docente. Mas uma inquietação que eu coloco é por que não associá-la à questão da escola pública, que entra como esse segundo ponto que eu estabeleço na minha fala. E o que eu estou tratando a respeito disso e dessa comunicação com a escola pública? De certo modo, e compartilho isso, um pouco dessa minha experiência de fazer a pesquisa e estar com uma certa proximidade em alguns contextos escolares, vincula-se uma desassociação entre o que se diz ou o que se faz na universidade, talvez no campo da educação, vamos colocar assim, esse recorte mais específico, e o que acontece ou se faz na escola. Então, muitas vezes, e eu escutei com certa recorrência ao visitar esses espaços, que não nos parece tão simpática a nossa presença, porque parece que estamos falando de coisas diferentes, vamos colocar assim, né? E que vamos a esses espaços, com aquela visão que eu comentei com vocês antes, um pouco na posição daquele que conhece, daquele que sabe, e que aquele outro espaço é um espaço que sabe menos, ou que esse saber que é produzido nesse espaço não é um saber que nos é caro, que nos é relevante, vamos colocar assim, dentro de alguns padrões. Esse movimento, então, tem afastado, né, feito essa cisão entre escola e universidade, e, com isso, até eu fazer a pesquisa nas escolas acaba sendo um desafio, porque a visão e a percepção que tem é que a gente vai ali resolver um problema, às vezes muito particular, como o nosso, dentro da própria pesquisa, e que não estão interessados realmente no que acontece na escola, ou como contribuir realmente para os problemas que são relevantes para aqueles contextos, e não necessariamente relevantes para mim. Dentro desse recorte das várias problematizações que a escola pública apresenta, eu quero destacar a questão do direito ao ensino de línguas, porque sou professora de língua e cultura, né? E ao pensar nisso, entre das atividades que eu desenvolvo junto com as escolas já, uma demanda que é recorrente e que eu defendo e que observo ser bastante... que a gente pode questionar, vamos dizer assim, diz respeito a que línguas se ensinam nessas escolas, se uma língua específica, né, que essa escola ensine, se elas conseguem contribuir para um caminho de educação intercultural e que se pense na cidadania planetária, se as pessoas que vocês conhecem, elas aprenderam idiomas, elas aprenderam onde, né? E também acaba retomando uma questão de que aqui não se é possível aprender línguas nas escolas, né? E quando eu toco sobre essa temática,
eu chego, né, eu aproximo da questão que envolve o desenvolvimento profissional docente. Porque eu também me questiono sobre a formação desses profissionais, da formação desses professores, e para que esse processo que a gente está conversando sobre, no caso, o ensino de línguas, sobre a questão do espaço escolar, como ele pode ser repensado também a partir do desenvolvimento profissional docente. E nesse aspecto, eu estou tratando de desenvolvimento profissional docente em um aspecto mais amplo, né, colocando assim, que pense na questão da carreira docente, que pense em espaços de planejamento, que pense na questão que envolva trabalho cooperativo, colaborativo entre os profissionais. Então, é claro que a gente, pensando nessas questões, pensa numa questão macro, né, que está aí atrelada, e um modo de pensar o desenho profissional que não seja diretivo. E o que eu quero dizer com isso? Ir nesses espaços com uma proposta pronta para discutir, no caso de línguas estrangeiras, metodologias, discutir questões que envolvem ensino de línguas, e às vezes a gente não abre espaço para saber o que é que poderia ser possível ser feito naquele espaço a partir daquelas necessidades e interesses que se manifestem ali. Tendo em vista isso, acredito que um caminho possível seria pensar a questão dos relatos de experiências pedagógicas, né? Hoje, é o que eu venho gestando na pesquisa, acredito que é um caminho importante, porque ele referencia, ele pensa, ele se articula, né, dentro de uma perspectiva das experiências que são feitas na sala, na escola, pelos professores, né, valorizando esse processo de saber, valorizando esse processo de história de vida, né, dentro dessa perspectiva das autobiografias e investigação narrativa, né. Dito isso, eu apresento para vocês uma possibilidade que é baseada nesse modelo, nesse itinerário formativo. E esse itinerário, então, ele tem esses passos, né? É uma construção do professor Soares. E nesse espaço, nessa provocação que ele atribui, ele se apresenta de uma maneira diferente de alguns outros processos de investigação, vou colocar dessa maneira. Então, eu gostaria de sinalizar alguns deles, certo? De maneira, assim, breve. O primeiro, que tem a ver com o convite, então, é interessante a perspectiva que traz, que é a questão de apresentar a proposta à comunidade, a esse grupo, e esse grupo determina os seus tempos, determina os seus espaços, né? Tem autonomia para definir, em certa medida, aquilo que será discutido ali, né? Então, o convite se dá em apresentar qual é a proposta, em estabelecer os tempos e espaços que esse grupo deseja gerenciar, né? Então, são os acordos, vamos dizer assim. Então, não são acordos que, às vezes, o pesquisador leva estipulado, mas como aquele grupo se organiza para o desenvolvimento da atividade. Posteriormente a isso, tem a relação com o relato e o comentário. Então, ao definir que experiência pedagógica gostaria de ser tratado, então, por exemplo, algumas pesquisas destacam experiências pedagógicas relacionadas com evasão escolar, por exemplo, né? Então, ensino em espaços rurais, em escolas rurais. Então, se define uma temática, e essas pessoas, ou não, e essas pessoas podem contar e escrever, né? Então, nesse movimento de reflexão, de exposição, de saber como chegam até aqui, esse aqui de uma maneira bastante pessoal, vamos colocar isso dessa maneira, eles podem ir fazendo uma reflexão sobre sua própria formação, sobre o seu contexto, sobre suas questões que se dão também na educação, na edição pedagógica. Então, a questão que se coloca aqui é que a mesa em conjunto, né, que é formada pelas pessoas que estão nessa atividade, são eles que desenvolvem seus próprios tempos, conversam, se escutam e necessariamente não precisam discutir questões que envolvam leitura de determinados textos ou documentos específicos. É aquilo que o espaço demandar, é aquilo que
o grupo desejar fazer. E outro ponto interessante de destacar tem a ver com publicação. Então, a perspectiva é que essas pessoas, esses professores são autores, e como autores, eles relatam e escrevem documentos pedagógicos. Então, o aspecto político está aí bastante eminente. E a perspectiva é que essas pessoas, esses professores, eles podem dialogar e ter um documento que pese com política pública, né? Também nesse espaço e que circule, né? Que aí é um processo que o próprio grupo define, se em termos de e-book, se em termos de material impresso, enfim, as alternativas que esse grupo se estabelecer, né? Essa fala ela é bastante sintética, na verdade, existem muitos documentos que já tratam sobre essa questão, mas só para que vocês tenham uma aproximação, digamos assim, ao tema, e se sintam convidados a falar mais sobre a formação de professores por uma perspectiva diferente do que talvez seja mais costumaz, né, em termos de pesquisa. Eu encerro essa fala, então, agradecendo a vocês mais uma vez pela escuta, a companhia por esse tempo. Esperamos que essa discussão ela contribua, né, em verdade, ao seu processo formativo, às suas próprias inquietações também. E deixaremos posteriormente nossos contatos, caso vocês tenham interesse em conversar mais. Como a publicação ela está no YouTube, então vocês podem comentar, e dentro do que for possível, nós também responderemos, certo? Então, é isso. Fica o nosso abraço virtual a todos, e que nos encontremos em outra possibilidade, em outro momento, que, como um coletivo, é importante a gente pensar como podemos gestar mudanças e ações, na verdade, que não podemos nos refutar a tomar, né? Até uma próxima.